Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é Marcel Gandes, bem-vindo ao canal Biosfera. Hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com o solo. O solo é um recurso muito importante que nós temos. A maior parte dos nossos alimentos, a maior parte dos nossos vestuários, tudo a gente retira do solo. Então é extremamente importante. Os cuidados com o solo, eles vão delimitar, eles vão facilitar a agricultura, vão facilitar o nosso modo de vida. Então, ter certos cuidados para que o solo se torne agricultável, que se torne fértil, é muito importante. E a gente vai falar de algum deles. Algumas vezes o solo está bem seco. Para corrigir essa falta d'água, como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, um processo de estiagem muito grande, está faltando água. Então, esse processo de estiagem, esse processo de solo seco, a gente resolve irrigando o solo, um processo de irrigação. Ou seja, se está faltando água no solo, eu coloco água no solo, tá? Se está seco o solo, eu tenho que molhar. Assim, as lavouras elas podem prosperar. Quanto a chuva na quantidade certa, a água na quantidade certa, vai fazer com que a lavoura prospere. Agora, se eu tenho água em excesso, se eu tenho muita água no local, eu tenho que fazer o processo contrário. Se o solo está alagado, eu tenho que fazer um processo de drenagem, construir canos, valas, construir estruturas para que essa água possa escorrer e possa ir embora. Então, se eu tenho água de menos, eu irrigo. Se eu tenho água de mais, eu dreno. Então, esse é assim que a gente faz o controle da água para melhorar o solo na agricultura, tá? Então, solo alagado, drenagem, ok? Outra técnica utilizada no cuidado com o solo, no manejo com o solo, é a aração. Para que eu faço isso? Eu faço isso para melhorar a oxigenação desse solo. Solos muito compactados, muito duros, não favorecem a entrada de água, tá? A permeabilidade da água e nem a permeabilidade do oxigênio no solo. Então eu preciso arar o solo para melhorar o fluxo de água e de oxigênio para o desenvolvimento das sementes, desenvolvimento das raízes. As raízes elas precisam de oxigênio também. A aragem ela pode ser feita com tratores, pode ser manual, com enxada lá, pode ser feita com uso de animais, que nem a gente vê nos filmes mais antigos aqui, ó, utilizando animais. Ou também tem um organismo que é muito importante para a agricultura, que é a minhoca. A minhoquinha ela constrói galerias, túneis subterrâneos, que elas vão facilitando a penetração da água e do oxigênio nesse solo. Um solo que contém minhocas é um solo bastante fértil, bastante rico, porque ele está propício a ter uma maior permeabilidade de água, tá? Mas permeabilidade no jeito certo, não que nem solo arenoso, que a água vai toda embora. E também uma maior aeração, o solo fica mais fofinho. Então as minhocas, elas são organismos muito importantes no processo da agricultura, no processo de produção de alimentos, ok? Mas muitas vezes esse solo ele pode estar arado, ele pode estar irrigado ou drenado, mas falta nutrientes, é um solo pobre. E o que a gente faz quando esse solo fica pobre em nutrientes? Colocamos nutrientes nele. Vamos. Aqui. Não foi? Ah, foi. Tá? A gente coloca nutrientes nele. O que a gente faz? O processo chamado de adubação. Esses adubos eles podem ser adubos químicos, que nem aqui na imagem. Tá? A gente está colocando adubos ali, está favorecendo essa planta, corrigindo, colocando os nutrientes certos. A agroindústria ela utiliza muitos adubos químicos para poder melhorar o solo, porque eles colocam um tipo de adubo necessário para aquela cultura. Eu quero plantar soja, eu vou adubar o solo com aqueles nutrientes que faltam para o desenvolvimento da soja. Tá? É bastante específico. Pode ser adubos orgânicos, a gente faz o processo de compostagem, tá? E produz o adubo orgânico, que é ecologicamente mais correto, tá? E produz o adubo orgânico. Ou então pode ser o que a gente chama de adubo verde. A adubação verde consiste em plantar um determinado tipo de vegetal. Nesse caso a gente chama de leguminosas, plantas que têm vagem, como feijão, a própria soja, amendoim. Esses vegetais, eles têm como características aprisionar o nitrogênio no solo. Aprisionando o nitrogênio no solo, ele vai ficar mais rico nesse nitrogênio, consequentemente, e vai favorecer as próximas culturas. Então, em muitos locais, tá, tu vai aqui, plantou isso aqui, no caso feijão, tu vai lá, colhe feijãozinho e depois deixa a planta lá. E quando ela for decomposta, ela vai
devolver esses nutrientes para o solo. Então esse processo é muito importante. O processo de adubação verde, ele é um processo de adubação natural, não tem nada de produtos químicos aqui, ok? Como eu falei que a gente tira e coloca a vegetação lá de volta, porque manter a vegetação no solo, ela protege os nutrientes no solo, ela protege contra o processo de erosão. Se eu tiver processos de queimada e desmatamento, olha só, o solo fica exposto, pode ver que o solo está exposto. O solo exposto vai favorecer o processo do vento, tá? O vento vai passar com mais facilidade nesse local. Imagine essa floresta, o vento conseguiria atingir a terra? Não, né? A chuva chegaria com grande intensidade nesse solo aqui? Não, ela teria uma camada de amortecimento, digamos assim, das árvores. Como isso não ocorre mais, não tem mais a proteção das árvores, o vento vai levar os nutrientes da presença no solo com mais facilidade. A água vai lavar esses nutrientes no processo que a gente chama de lixiviação. Leva embora esses nutrientes. Então, a manutenção da vegetação no solo é extremamente importante para manter a qualidade desse solo. Caso eu retire isso, o solo sofre o processo de erosão. E o que é um processo de erosão? Olha só, a erosão é quando a água desgasta o solo, desgasta a rocha. Ela pode ser feita pela água, pelo vento, pela temperatura. Vamos falar cada um aqui, ó, com calminha. Tá vendo aqui, ó, a água passando? Aqui era o natural, olha que bem alto aqui, ó, e já está mais baixo, e aqui está cavado pela água. Conforme a água vai passando, vai derrubando, vai levando a areia embora, vai levando a areia embora consigo. Essa água pode ser da chuva, pode ser dos rios, pode ser do mar. Alguns anos atrás, aqui na cidade de Santa Vitória do Palmar, na praia do Hermenegildo, aconteceu um ciclone em alto mar e o mar invadiu as casas do Hermenegildo, são perto da praia. As ondas do mar ficaram batendo nas casas, derrubaram centenas de casas porque elas foram erodindo o solo embaixo dessas casas e as casas foram caindo. O processo de erosão causado pelo vento, o vento vai levando a areia, vai batendo aqui. Então, essa areia que é carregada vai lixando as rochas e vai desgastando ela com o tempo. Quem já esteve na praia, principalmente aqui na praia do Cassino, consegue ver esse fenômeno muito fácil lá. A areia sendo carregada pelo vento. E aquilo ali, imagina aquilo ao longo de vários anos, essa areia batendo nas rochas, vai desgastando, é quase como uma lixa. E vai causando, esculpindo essas rochas. E o processo de temperatura, imagina, em locais, principalmente em locais com pouca vegetação, locais mais desérticos. Durante o dia, um calor muito alto. À noite, um frio muito intenso. Esse processo de calor e frio, faz com que as moléculas dos elementos se dilatem e se contraiam. Se dilatem e se contraiam. Se dilata e se contrai, acaba causando rachaduras. Esses processos todos combinados a gente chama de erosão ou intemperismo. E os agentes da erosão e intemperismo são água, vento, temperatura. Mas a erosão ela também pode ser causada pelo homem. Essa erosão causada pelo homem, principalmente quando a gente não sabe lidar bem com o ambiente. Imagina uma extração de ouro, tá? A gente vai lá, vai cavar esse solo e a gente está causando a erosão desse local, ok? Então, a erosão também pode ser causada pelos humanos, pode ser causada pelos seres vivos, tá? Mas principalmente água, vento, temperatura e seres vivos. Entre os seres vivos, os humanos. E esse processo de erosão, ele pode causar uma coisa chamada de desertificação. Essa foto aqui é de um local chamado Mar de Aral, que tinha lá na Rússia. A galera desviou um pedaço desse mar e secou completamente. Secando completamente, perdeu-se todo esse mar que tinha aqui. Ocasionou a desertificação, onde antes nós tínhamos água, o local era fértil por causa dessa água, não tem mais, secou. E a desertificação está avançando muito no mundo por causa do manejo dos ambientes. A falta de água, a desertificação desses ambientes, ela causa perda na biodiversidade. Como assim? Imagina, isso aqui era o mar, tá? Mar de Aral, imagina, a quantidade de água que tinha aqui. Não tem mais. Tem peixe?
Tem outros seres vivos que viviam nessa água? Não tem. A vegetação na volta que dependia dessa água? Não tem mais. Então, a desertificação causa perdas muito grandes na biodiversidade desses ambientes. Então, é um problema muito grave que tem que ser combatido com urgência, ok? Pessoal, hoje a gente fica por aqui, uma aula bem breve, bem rapidinha, tá ok? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, até a próxima.